Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aula de espelho esférico. Aula aí que a maioria de vocês não gostam, porque tem que fazer os desenhos e os desenhos tem que ser o mais certinho possível para ver o que vai formar a imagem, para depois chegar lá na nossa fórmula saber qual sinal usar. Que todas as formas que a gente for ver dessa matéria, né, na verdade é uma só, tem lá o sinal de mais ou menos na nossa distância focal e também na nossa característica da imagem. E se não souber o sinal, não adianta fazer a conta. Então, dividi aqui o nosso resumo em duas partes: espelho esférico côncavo e o espelho esférico convexo. Para quem caiu de paraquedas aí na aula de hoje, o espelho côncavo é a parte de dentro da colher. O espelho convexo, a parte de fora da colher. Então, aqui no espelho côncavo, vamos anotar, é a parte de dentro. Ele simula aquele espelho de maquiagem. O espelho do dentista, o espelho de ótica. A ideia dele é dar um zoom, aumentar a nossa imagem. O espelho convexo é a parte de fora da nossa colher. Um exemplo dele é aquele espelho que tem em mercado, aquele espelho que tem em estacionamento, o espelho que tem no retrovisor, porque a ideia é ampliar o campo visual. Então esse é o exemplo aí do nosso dia a dia, do espelho côncavo, do espelho convexo. Por que o côncavo ele tem 5 casos? Porque o espelho ele era uma esfera, aí ele foi cortado. Quando eu tenho esse corte, eu tenho a metade dele, que nós chamamos de C, que é o raio de curvatura, ou centro do espelho. A metade desse centro chama F, distância focal. No espelho côncavo, meu objeto ele pode estar muito longe, ele pode estar em cima do C, em várias situações. Já no convexo, não. Como todos esses cortes estão para o lado de lá e meu objeto está nas costas desse espelho, não importa onde ele estiver, vai dar sempre a mesma característica. Então, nosso objeto ele pode estar antes do C, em cima do C, entre o C e o F, em cima do F, entre o F e o vértice do nosso espelho. Já no caso convexo, apenas um lugar. Agora vamos aprender como que faz os raios de cada um desses espelhos. O nosso primeiro raio, ele serve para todos os casos e ele funciona assim, ó. Vai reto, bate no espelho e volta no foco. Nós vamos fazer esse primeiro raio de amarelo. Vai reto, bate no espelho e volta no foco. Vou fazer isso em todos, ó. Vai reto, bate no espelho, volta no foco. 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 Vai reto, bate no espelho, o foco está do outro lado. Então, vai no foco. Pronto, fizemos o primeiro raio. Agora, nós vamos aprender como que faz o segundo raio. Lembrando que a imagem precisa do encontro de dois raios, aí onde encontrou é onde formou a nossa imagem. O segundo raio é: passa pelo foco, bate no espelho e volta reto. Nós vamos fazer esse segundo raio de azul. Então, passa pelo foco, bate no espelho e volta reto. Passa pelo foco, bate no espelho e volta reto. Passa pelo foco, bate no espelho e volta reto.
Repara que agora eu não consigo fazer, a partir desse quarto caso, quinto caso do côncavo e o único caso do convexo, eu não consigo fazer o segundo raio. Então, vou só desenhar a minha imagem nos 3 primeiros casos, depois a gente vê uma segunda alternativa para esse segundo raio. Então, onde que se encontrou? Aqui é onde formou minha imagem. Olha lá onde formou minha imagem. Pronto, tenho as 3 imagens. Já já nós vamos dar a característica dela. A nossa segunda opção para o segundo raio. Vai no vértice e volta com o mesmo ângulo. Vai no vértice e volta com o mesmo ângulo. Vamos fazer de rosa. Eu tenho aqui o vértice. Pego, jogo no vértice. E para acertar o mesmo ângulo, pega a mesma altura que você jogou e marca ela aqui para baixo. E faz o nosso traçado. Ah, mas esses dois não estão se encontrando. Não está se encontrando? Joga paralelo lá do outro lado. Realmente, esses dois não se encontraram. Então, isso daqui é um caso, nós vamos ver daqui a pouco, que não forma imagem. Joga no vértice e volta com o mesmo ângulo. Não se encontraram aqui também, Diego. O que eu faço? Jogo paralelo lá do outro lado. Só que agora, eles se encontram. Mesma coisa lá no convexo. Joga no vértice. Joga no mesmo ângulo. Não se encontrou. Joga paralelo do outro lado. Pronto. Então, aqui não teve imagem. Aqui a nossa imagem foi formada atrás do espelho. Aqui também atrás do espelho. Nós vimos lá no espelho plano um esqueminha de toda vez que a imagem formar de cá chama virtual direita, toda vez que formar embaixo chama real invertida. Quem não está lembrado disso ou não viu o espelho plano, assista aí também no nosso canal, tem lá o nosso vídeo. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma imagem real invertida e repara que ela é menor. Então nós chamamos isso de RIME. Real invertida menor. Aqui, RI igual. Real invertida igual, do mesmo tamanho. RIMA. Real invertida e maior. Aqui não forma, então nós chamamos de imprópria. Virtual direita e maior. Virtual direita e maior. Isso daqui então acontece com o nosso espelho côncavo. Quem tiver aí aquele espelhinho de maquiagem, aquele redondinho, que tem ótica, dá para fazer o teste. Vocês colocam ele em cima da mesa, fica bem afastado dele, a uma distância que vocês vão se enxergar de cabeça para baixo e pequenininho, e depois vem aproximando devagarzinho. Vocês vão perceber que vão ficar do mesmo tamanho, depois vai ficar maior, depois vocês vão sumir. Depois vai usar uma das situações que mais cai, que é aquela situação do dentista, ou aquela situação que vocês estão realmente passando a maquiagem, que está experimentando um óculos, que é quando vocês ficam bem próximo desse espelho. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar grandão e agora de cabeça para cima, vamos dizer assim, ou seja, direita, virtual, direita e maior. Já o espelho convexo, ele sempre forma a imagem de um único jeito, que é o que nós chamamos de me divirto. Me divirto, que é o menor, direita e virtual. Então, falou em alguma dessas características, menor virtual, menor direita, já lembra do convexo, que é o me divirto. Beleza, agora entendemos a característica da imagem, aprendemos a fazer todos os desenhos, podemos ir agora para nossas fórmulas. Então, nós temos duas fórmulas. Primeira fórmula, A igual a I sobre O, que é igual a P' sobre P.
E a segunda fórmula é a fórmula da fimose. Uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, 1 sobre pelinha. Agora entra aquela parte dos sinais que eu falei para vocês. Aqui pode ser mais ou menos, aqui sempre vai ser mais e aqui mais ou menos. Você vai usar mais toda vez que o seu espelho for côncavo e vai usar menos toda vez que o espelho for convexo. Utiliza-se mais quando a imagem for real e menos quando a imagem for virtual. Agora vamos escrever o que representa cada letra. O A é a amplitude. Quando o exercício falar, minha imagem foi ampliada em 3 vezes, aí você usa A igual a 3. Minha imagem foi reduzida em 3 vezes, A igual a 1 sobre 3. O I é a altura da nossa imagem. O O, a altura do objeto. O F é a nossa distância focal. O P, distância do objeto. O P', distância da imagem. E nós temos um detalhe, que eu mostrei isso lá na hora do desenho, mas podemos anotar também quanto a isso. O foco, ele é a metade do centro do espelho, a metade do raio de curvatura. Então, eu posso anotar aqui, ó, C, raio de curvatura. Então, esse é o nosso resumo de espelhos esféricos. Vamos começar a aplicar. Agora, nós vamos para a resolução dos nossos exercícios. Essa daqui é uma questão muito especial, né? Que é a questão lá das ciências médicas de Minas Gerais. Como eu sou de Varginha, interior de Minas, né? Tem muitos alunos que sonham em passar nesse vestibular. Muitos já passaram. Atualmente lá eu tenho uns 8 ex-alunos. Então, uma questãozinha que eu separei com carinho para vocês. E vocês vão perceber que mesmo nos vestibulares de medicina, a parte de espelho, a partir do momento que você consegue montar aquele resumo de forma organizada, as fórmulas, fazer o desenho, interpretar o sinal, são questões bem tranquilas. Essa primeira, então, ele fala o seguinte: um automóvel tem 3 espelhos. Tem um plano, utilizado no retrovisor interno, um convexo utilizado no retrovisor externo e um côncavo usado para ampliar a imagem do rosto do passageiro dianteiro. A imagem formada por cada um desses 3 espelhos é, respectivamente, então vamos lá, primeiro espelho, espelho plano, segundo, um espelho convexo, e o terceiro, um espelho côncavo, que ele está querendo utilizar para ver o rosto da pessoa. Espelho plano, característica, virtual, direito e igual, do mesmo tamanho. Convexo, me divirto, menor, direita, virtual. E o côncavo, quando eu quero enxergar o rosto da pessoa, é aquele último caso que eu comentei aí no vídeo, que eu falei que é aquele de maquiagem, do dentista, que é o virtual, direita, maior. Aqui, como ele está falando só de real e virtual, todos os nossos 3 casos do exercício são virtual. Então, gabarito, letra D. Vamos agora para a nossa segunda questão, questão da PUC. Ele fala o seguinte: uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Então, nosso espelho é côncavo e a nossa distância focal vale 1 metro. Verificou que o espelho projetava em uma parede uma imagem dessa chama, né? Ampliada em 5 vezes. Então, o A, amplitude, 5. O valor de P tem que saber o nosso distância do objeto, o nosso P.
Tem A. Qual fórmula que tem A? A igual a I sobre O, que é igual a P' sobre P. O A vale 5. Como eu quero P, vou ignorar essa parte aqui do meio. Vai ficar A igual a P' sobre P. Parou por aí, não tem mais o que fazer. Qual outra fórmula que tem P? Ah, lá na fórmula da fimose, né? Uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha. Vamos ver agora a questão do sinal. Espelho côncavo mais. Aqui sempre é mais. E como o exercício não falou nada, se é virtual, alguma coisa, é côncavo, a maioria dos côncavos são imagem real, vamos utilizar também mais. 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P, que eu quero achar, mais 1 sobre P'. Vou isolar o P' aqui. P' é igual a 5 vezes P. Então, no lugar do P' eu vou colocar 5P. Fazendo MMC, 5P vai dar 5P igual a 5 mais 1. Corto meu denominador. 5P igual a 6. P igual a 6 dividido por 5, que é igual a 1,2. 1,2 metro. Como ele pediu a resposta em centímetro, isso daqui é a mesma coisa de 120 centímetros. E agora trouxe um desafio aí pra gente. Trouxe uma questão da Olimpíadas Brasileira de Física. Então, uma questão, vamos dizer, de alto nível, mas vocês vão perceber, por conta de ser espelho, por conta de nós decorarmos lá todo aquele desenho, fica tranquilo de fazer. Ele fala o seguinte: um quadrado está localizado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, como ilustrado na figura a seguir. Sabe-se que o vértice inferior esquerdo do quadrado está localizado exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. Pode-se afirmar que a imagem do quadrado tem forma de 1. Então, vamos fazer o nosso desenho aqui. Eu tenho um espelho côncavo. Tenho raio de curvatura, metade dele, distância focal. E tem um objeto ali. Nosso objeto, ele é uma caixa, um quadradinho. Ele é esse daqui, nosso objeto. E eu quero saber o que vai acontecer com a imagem. Vamos lá. Nosso primeiro raio. Vou fazer, como nosso objeto é grande, ele tem duas partes, eu vou fazer o desenho de cada uma das partes dele. Primeiro, dessa linha da frente, depois da linha de trás. Vai reto, bate no espelho, volta no foco. Agora, segundo raio, passa pelo foco, bate no espelho e volta reto. Então, encontrou aqui, a nossa imagem está aqui, nossa primeira imagem. Agora, eu vou para o segundo raio, vou para o de trás, ó. Vai reto, bate no espelho, volta no foco, ficou igualzinho. E o nosso segundo raio passa pelo foco, bate no espelho, volta reto. Então, formou aqui. Sendo assim, olha o que formou a nossa imagem, ó. Que figura que é essa? Trapézio. Então, nossa resposta, trapézio, letra D. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe aí duas questõezinhas de medicina. Uma, né, das ciências médicas, a outra da PUC e uma da Olimpíadas Brasileira de Física. Curtam aí o vídeo, compartilhem. Qualquer dúvida, perguntem aí no comentário e até a próxima.